Olá, vamos fazer uma questão bem interessante aí da parte de mecânica clássica. Vem comigo. A figura abaixo mostra esquematicamente um sistema formado pelo bloco 1 de massa 2m, deixa eu desenhar aqui, ó, 2m, conectado a uma mola de constante K e massa desprezível. E pelo bloco de massa mzinho, que é esse M2 aqui. No instante inicial, esse bloco 1 encontra-se em repouso. A mola encontra-se relaxada. E o bloco 2 movimenta-se na direção do bloco 1 com uma velocidade de menos V0 na direção x. Então esse V2 na direção y ó, é o menos V0 na direção x. X está nesse sentido aqui positivo, ele está contra o referencial, então a velocidade dele é negativa. Os dois blocos colidem elasticamente e o bloco 1 passa a oscilar após a colisão. Há atrito entre os blocos e a superfície apenas nesse trecho AB aqui, ó, desse plano inclinado. E o módulo da aceleração da gravidade vale G, beleza. E aí a gente tem algumas perguntas. Então vamos à primeira, vamos à letra A. Determine em termos dos vetores velocidades V0 as velocidades dos blocos 1 e 2 imediatamente após a colisão. Assuma que a mola não afeta esse processo de colisão. Olha só, então essa parte de colisão elástica tem dois caminhos para fazer. Um caminho é usar o chamado coeficiente de restituição. Quando a colisão é elástica, o coeficiente de restituição vale 1. Mas quando a colisão é elástica, não há perda de energia. Então a gente pode não usar o coeficiente de restituição e usar a conservação da energia. Dizer que o coeficiente de restituição é 1 está associado a usar a conservação da energia. A utilização do coeficiente de restituição faz a questão ficar mais simples e é esse caminho que eu vou escolher. Normalmente o velho Halliday não tem essa parte de coeficiente de restituição. Os livros do ensino médio e os livros, vamos dizer assim, da mecânica clássica no nível profissional tem o Ezinho, mas de nível básico não, o Halliday não tem. Tudo bem, a gente vai adotar que a colisão, quando ela é elástica, o Ezinho vale 1, beleza? Então vem comigo. Em tese, essa primeira etapa é uma etapa que só envolve o assunto de colisão. Como é a situação antes da colisão? A situação antes da colisão é o seguinte. Tem um cara que está aqui parado, agarrado a uma mola, que eu não vou olhar para ela. Inicialmente, ó, a velocidade dele é 0 e a massa é 2m. E tem um outro aqui que se aproxima desse sujeito com uma velocidade v0 e com a massa m. Então isso aqui é a situação antes da colisão. Beleza. Agora a gente vai dizer o que é que vai acontecer com a situação depois da colisão. Imediatamente depois da colisão, esse cara que levou a lapada, né, ele segue com uma velocidade que eu vou chamar essa velocidade de V1, quero descobrir ela. E esse cara que bateu, eu vou supor que ele vai voltar por ele ser mais levinho. Então ele vai aqui, ó, voltar com a velocidade V2. Muito bem. A massa desse continua sendo naturalmente 2m e a massa desse aqui continua sendo m. Então agora a gente vai fazer essa parte de conservação do momento linear, também chamado de quantidade de movimento, e seria a conservação da energia mecânica, mas a gente vai usar o velho Ezinho, um coeficiente de restituição. Tá, vamos para o que é mais comum, a conservação da quantidade de movimento ou a conservação do momento linear, só uma questão de nomenclatura. Antes da colisão, só quem tem quantidade de movimento é esse sujeito aqui, que foi o sujeito 2, né? Esse aqui é o sujeito 1, não é essa mesma classificação? É isso. Então, só tem quantidade de movimento o sujeito 2, que é a massa dele vezes a velocidade V0. Depois da colisão, se a gente adotar, né, esse cara positivo, tudo bem que o referencial fez o contrário, mas se eu adotar esse positivo, esse aqui também é positivo, porque eles estão no mesmo sentido. Então vai ter essa quantidade de movimento do sujeito 1, que é a massa 2m vezes V1, mas esse está no sentido oposto. Então se a gente definir esses dois positivos, esse cara aqui tem que ser negativo. Então m que multiplica V2. Então daqui ó, a gente cancela m e chega numa equação, que V0 é igual a 2V1 menos V2.
Deixa isso guardado, tá? Agora a gente vai para a história do Ezinho. Por ser uma colisão perfeitamente elástica ou simplesmente elástica, a gente diz que o Ezinho é 1. Mas, professor, faz tempo que eu vi esse Ezinho. Foi lá no ensino médio, não me lembro mais. Bem, esse Ezinho eu sempre faço assim, ó. É a chamada velocidade relativa depois da colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. Como assim velocidade relativa? Ah, meu irmão, quando tem sentidos opostos, eu brinco dizendo que é o yin-yang. A sensação é algo mais rápido, então a gente soma. E quando são no mesmo sentido, a gente vai subtrair. Sempre tendo cuidado de pegar o mais rápido e o mais lento. Então, vamos lá. Vamos olhar a situação depois. Depois eles estão opostos. É o yin-yang. O yin-yang é simplesmente você somar V1 mais V2. E na primeira situação, que é a situação antes, se um está parado, não tem esse negócio de somar. É só a velocidade do outro, que no caso é V0. Só que esse Ezinho vale 1. Então, 1, ó, V1 mais V2 e aqui o V0. Fazendo meio pelos extremos, V0 é V1 mais V2. Pronto, tem as duas equações na mão. Cuidado com essa história de sinais, hein? A gente, quando terminar a questão, coloca de acordo com o referencial que foi exigido no exercício. Mas primeiro a gente vai obter, né, as nossas respostas e analisar a figura, tá? Então, vamos montar isso aqui direitinho. Deixa eu escrever assim, ó. Vou escrever essa equação com mais espaço. O V1 mais o V2 é igual a V0. Beleza. 2V1 menos V2 é igual a V0 também. Se a gente somar isso aqui, ó, a gente tem que 3V1 vale quanto? Vale 2V0, não é isso? Porque isso aqui cancela. Então, quem é o V1? O V1 vale 2/3 de V0. Ótimo, já achei o V1, só tenho que escrever isso na linguagem vetorial. Então, daqui a pouco a gente monta. Mas, quem é o V2? Vamos tirar daqui, ó, o nosso V2 é o V0 menos V1. Concorda dessa equação? Então, o nosso aqui, ó, V2, ele vai ser V0 menos 2/3 de V0. Então, esse nosso V2... 1 menos 2/3 dá 1/3. 1/3 de V0. Achamos as duas velocidades. Nós achamos positivas essas velocidades. Isso quer dizer que no nosso desenho a gente acertou os sentidos, tá? Positivo aqui quer dizer que acertou. Então, o V1, ele está realmente nesse sentido. O valor dele, de V1, é 2/3 de V0. Mas quando a gente coloca a linguagem vetorial, a gente vai dizer assim, ó. Ele é um vetor que está se movimentando no sentido contrário do referencial. Então, ele é um vetor, né, com sinal negativo. Então, a gente vai escrever que ele é menos 2/3 de V0, onde esse V0 é o nosso vetor. Como foi que ele armou aqui, ó? Ele disse que o vetor, no enunciado da questão, ó, ele usou esse versor X. Então, é isso que a gente vai usar essa linguagem, o versor X. Então, ele é 2/3 de V0 no sentido negativo e aqui tem esse versor X. Então, essa seria a linguagem, vamos dizer assim, mais elegante. E esse sujeito V2 que a gente calculou, ele tem velocidade positiva, né? Tem que estar no sentido do X. Ótimo, então é só colocar a linguagem vetorial V2, 1/3, né, de V0 na direção que? Na direção X. Lembrando que esse vetor X é um vetor unitário, do tipo I e J, né? Não seria faria o papel do I. Então, respondido a nossa letra A, nós achamos as velocidades imediatamente após a colisão. Então, respondida essa primeira aqui. Bem, na letra B já envolve aquela parte de oscilação. Determine a amplitude máxima desse movimento M1 que vai ficar oscilando ali, após a colisão em termos da massa, em termos de V0 e em termos da constante. Então, vamos batalhar para a gente poder descobrir quem é essa amplitude. Então, vamos recomeçar a nossa questão na letra B. O que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a mola, ela estava relaxada. Isso quer dizer que o objeto estava na posição de equilíbrio. E ele recebeu essa pancada.
E ao receber essa pancada, né, ele ganhou uma energia cinética. Ótimo, ganhou essa energia cinética. E o que é que vai acontecer? Essa energia cinética ele vai comprimir até parar, né? Ele vai comprimir até parar. Ele nesse momento recebeu a pancada, então ele carrega essa energia e ele vai comprimir até parar. Ótimo, então a gente vai ter que descobrir quanto foi essa deformação. E depois de descobrir quanto foi essa deformação, a gente vai ter que analisar se isso vai ser a amplitude já ou não, tá bom? Mas primeiro eu quero descobrir quem é esse valor de x. Bem, nós sabemos que essa velocidade que ele adquiriu é a velocidade que foi chamada de V1. É esse V1 aqui, ó. E esse V1 que a gente escreveu, ele vale 2/3 de V0. Tudo bem, mas é V1, mas V1 é 2/3 de V0. Tá, por enquanto eu vou dizer que a velocidade é V1 e vou deixar anotado aqui que V1 vale 2/3 de V0. Deixa isso guardadinho aí. Agora a gente vai fazer essa parte de conservação de energia. Toda a energia cinética que ele acabou de ganhar vai ser transformada quando ele chegar aqui em energia elástica. Então, ó, 1K x ao quadrado sobre 2 veio da onde essa energia elástica? Veio do m V1 ao quadrado sobre 2. Então, vou cancelar isso aqui, certo? E com isso, a gente vai passar esse K dividindo. Então, ó, m V1 ao quadrado sobre K, né? E tiro a raiz. Então, esse x, quando a gente for tirar a raiz, a gente vai tirar esse V1 da raiz. Então, ó, o x vai ficar V1 que multiplica raiz de m sobre K. Tudo bem. Só que esse V1, para ficar em termos do que ele pediu, ele é 2/3 de V0, raiz de m sobre K. Só que, será que isso representa a nossa amplitude do movimento? A gente vai precisar discutir um pouquinho mais. Então, vamos discutir aqui, ó. Nós temos, né, o velho MHS, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá. Nós já sabemos que esse sujeito que recebeu essa pancada, né, ele tinha, nesse momento aqui, ó, ele tinha velocidade nula e recebeu essa pancada que gerou essa velocidade V1. Essa velocidade V1 eu posso considerar justamente a velocidade máxima, não é? Porque é a velocidade máxima que ele pode ter, porque a partir de agora, o que é que vai acontecer? Ele vai comprimir a mola. Se ele vai comprimir a mola, ele vai receber uma força contrária que vai frear. Frear, 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 até ele o quê? Até ele parar. Beleza. E o que é que vai acontecer de volta? Acontecer de volta que a mola vai empurrar ele de volta e quando ele chegar nessa posição, ele vai voltar a ter V1, que é a velocidade máxima. E aí, se a mola gruda nele, né, então ele vai começar o quê? A andar com a mola, né, agarrada nele, aí ele vai freando, freando, até o quê? Até parar. E aí ele vai ficar oscilando para lá e para cá, para lá e para cá. Então, esse valor de x que a gente tinha achado, ele representa justamente o x máximo, que é a pergunta. Então, ó, voltando, o x máximo, que é a amplitude de oscilação, é exatamente o que a gente achou. É 2/3 de V0, 2/3 de V0, que multiplica a raiz de m sobre K. Agora, um pequeno cuidado que eu devo ter é que essa massa aqui é o do sujeito 1 que a gente está colocando. E a massa do sujeito 1 que a gente já escreveu aqui, ó, é 2m, então a gente não pode dar esse vacilo. Quando a gente fez essa conservação da energia, eu chamei simplesmente m, que era a massa do primeiro, massa do primeiro, massa do primeiro, massa do primeiro e a massa do primeiro. Só que, para finalizar a questão, eu tenho que dizer que a massa do primeiro vale 2mzinho. Então, qual vai ser a fórmula, vamos dizer assim, da nossa amplitude? 2/3 de V0, raiz de 2m sobre K. Respondida, então, a nossa letra B. Letra B respondida aqui, ó. Deixa isso guardadinho. Vamos, então, para C e D. A letra D é bem tranquila, é só para desenhar as forças. Então, para a gente fechar a mesma questão, a gente tem que entender o que é que vai acontecer aqui na letra C. Após a colisão, esse bloco 2, que tem qual velocidade? Ele voltou aqui, ó, com a velocidade V2.
Quanto foi mesmo esse V2? Foi 1/3 de V0, beleza. Então, sabemos que depois da colisão, ó, esse cara, não é, vai se movimentar com a velocidade que é 1/3 de V0, beleza. E aí ele vai subir, subir, subir até parar, chegar num ponto de altura máxima. E o desejo aí é descobrir o valor do coeficiente de atrito, supondo que ele subiu uma altura H e esse plano, ele é um plano inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal que tem atrito. Pois é. Então, quem é esse coeficiente de atrito? Em termos de gravidade, velocidade, altura e ângulo. Não tem mistério. É uma questão de energia. Então, vamos lá trabalhar essa parte de energia. Então, o que é que a gente vai dizer? Meu irmão, esse cara aqui, ó, no início do plano, ele tinha uma velocidade que a gente chamou a velocidade de V0 sobre 3. E ele vai subir, subir, subir até o quê? Até parar. Só que existe a perda. Por que tem perda? Porque tem atrito aqui, né? Vai ter uma perda. Tudo bem. Ele subiu uma altura que foi H. E aqui, ó, tem um ângulo θ. Tudo bem. Quem é o nosso seno do ângulo? Por que você vai fazer esse seno, professor? Porque eu preciso saber quem é essa distância, porque essa distância está associada ao atrito. Então, quando eu pego o seno de θ, eu tenho aqui, ó, H sobre D. Gostando ou não, quem é esse D? Que é a distância que ele subiu, que tem a ver com o atrito. Esse D é H sobre seno, deixa isso guardado. Então, ao longo desse caminho, houve ou não houve uma dissipação? Houve sim. Eu preciso calcular essa perda de energia. Isso é o trabalho do atrito. Em módulo, eu sei que tenho que fazer força de atrito vezes a distância. A distância está aqui, ó, H sobre seno de θ. Mas qual é a mesma forma de atrito? Mi vezes a normal. Aí tem que ter cuidado, porque num plano inclinado, a normal, né, não é o próprio peso. Isso aqui, ó, a gente já é bem, vamos dizer assim, sabidinho. Quando a gente faz a decomposição, a gente tem aqui PY e o QI e PX. A normal e o PY são iguais. Quando a gente, né, trabalha essa parte de plano inclinado, esse ângulo aqui, ó, e esse são iguais, esse PY está colado com o ângulo. Então, se o PY está colado com o ângulo, o PY ele é P cosseno. Então, esse PY que é igual a normal, né? Esse PY é igual a normal. A gente precisa disso para poder montar esse trabalho do atrito aqui, certo? Então, como é que vai ficar? O trabalho do atrito é igual ao Mi, que é o nosso desejo, a normal, que é peso vezes o cosseno, ou seja, mg vezes o cosseno, ótimo, vezes a distância, mas quem é a distância? H sobre o seno, tudo bem. Então, gostando ou não, quem é o trabalho do atrito? É mi, mg, cosseno sobre seno, eu vou escrever cotangente, cotangente de θ vezes H. Isso é o trabalho do atrito, ótimo. A gente agora vai fazer aquela história de conservação da energia. Como assim conservação da energia? Meu irmão, aqui ele tinha energia cinética, ele tinha uma energia mecânica. Houve uma perda, que é justamente esse trabalho do atrito, né? Está tirando dessa energia mecânica. E no final tem uma outra energia mecânica, que é a energia mecânica final. Essa energia mecânica inicial é a cinética, é o mv0, velocidade dele ao quadrado, deixa eu escrever assim, velocidade ao quadrado, porque a gente sabe que a velocidade é 1/3 de V0, mas tudo bem. Velocidade dele ao quadrado sobre 2, né? A energia no início, ele só tem energia cinética, só que o V dele não é V, é V0 sobre 3, mas a gente coloca daqui a pouco. O trabalho do atrito ao longo desse caminho foi esse sujeito grandão, μmg cosseno de θh. Então, ó, μmg cosseno, cosseno não, cotangente, né? Cotangente de θ vezes h. E a energia cinética final, ele só tem energia potencial gravitacional, que é calculado como? É calculado mgh. Tudo bem, tá? Finalizando. Esse m, ele pode ser cancelado, não é assim? Lembrar que esse v, ele é v0 ao quadrado sobre 3. Quando elevar ao quadrado, ele vai ser v ao quadrado sobre 9, né? Sobre 3 sobre 9. Com esse 2, vai ficar 18. Menos μg, cotangente de θh, é igual a gh.
ele quer que isole o Mi, tudo bem. Então, V0² sobre 18 menos GH é igual a MiG cotangente de θH. Vamos isolar esse Mi, passar esse termo dividindo, está terminando. Então, ó, esse valor de Mi vai ser quem? Tem essa expressão aqui, ó, V0² sobre 18 menos GH dividido por quem? Dividido por G cotangente de θH. Ah, professor, mas está muito estranho. Meu irmão, tem esse negócio de estranho não. Tem que estar de acordo com as letras que ele pediu. Quais foram as letras que ele pediu, o Mi? Tem que ter G, tem que ter θ, H e V0. Então, tem que ter V0, G, H e θ. Então, está tudo de acordo. Então, respondido a nossa letra C. Trabalhoso que faz parte. E agora, para finalizar o exercício, a letra D é só esquematizar quais são as forças que atuam na hora que para. Na hora que ele para, quais são as forças que atuam? Ah, professor, esse aqui é mesmo que derrubar bêbado da ladeira. Esse aqui, ó, é o chamado de boa. As forças tem a força peso, não é? Tá aqui, bota a setinha. Tem a força normal, beleza? Como a tendência dele é descer, o que sustenta ele é a força de atrito. Bota aqui as setinhas e tá de boa. Letra D é só o desenho. Então, ó, essa foi uma questão massa porque ela envolveu a parte de colisão logo no início, depois envolveu a parte de MHS, que é a oscilação, e depois envolveu essa parte de energia misturando aí com a parte de forças dissipativas e leis de Newton também. Então, uma questão bem ampla, bem legal. Valeu!